Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Pra quem me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e hoje nós estamos aqui num vídeo super especial. Nós vamos tratar de um assunto cujo título é Grande Convocação de Jesus. Então fica até o final para você entender tudo que vai ser falado aqui. Gente, então vamos lá, sem enrolação, sem prolongar demais, vamos direto ao foco, direto ao objetivo. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma parábola, a parábola da videira verdadeira, né? Parábolas são histórias para facilitar o entendimento do reino de Deus, né? As parábolas, normalmente, se você observar, todas elas estão explicando ou sobre o reino de Deus, ou sobre o caráter de Deus, né? Ou sobre a pessoa de Deus. Então, parábolas são histórias contadas por Jesus para os discípulos ou para os credores dele, para facilitar o entendimento do reino ou do caráter de Deus, beleza? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos ler, vamos direto ao foco. Hoje o assunto é um pouco falando sobre permanência, né? Você permanecer na videira. João 15, versículo 1 até o versículo 9, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Deixa eu explicar para vocês o que Jesus estava dizendo aqui, né? Só para contextualizar vocês, aqui Jesus está explicando para os discípulos o que qual é a função dele, a função de Jesus, qual é a função do Pai e qual é a nossa função, o que a gente veio fazer aqui, de onde nós viemos, para que existimos. Jesus tinha percebido que o fim dele estava chegando e que ele precisava instruir os discípulos de algumas coisas que eles precisavam fazer, né? Algumas coisas que ainda não estavam nítidas para ele. Jesus ele conta essa parábola da videira verdadeira para explicar para todos os discípulos qual era a função do Pai, qual era a função dele, quem eles eram e para que eles nasceram para fazer tudo isso, né? Então Jesus ele vai contar essa parábola da videira verdadeira justamente para os discípulos em um momento de comunhão, um momento onde todos estavam sentados à mesa, partilhando de experiências, partilhando de conhecimento e se alimentando também, né? E aqui nesse primeiro versículo Jesus explica qual é a função do Pai, que é ser o agricultor. O agricultor é responsável pela planta, é responsável pelo fruto que a planta vai dar. Então, mais adiante a gente vai entender um pouco mais sobre essa função do agricultor. A função de Jesus é ser a videira, ou seja, ele é a árvore que o agricultor cuida, né? Nós somos os ramos dessa árvore, como espécie de um galho. Vamos seguir. Versículo 2 diz o seguinte: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, o agricultor corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. O que vocês precisam entender é que nós nascemos para dar frutos. Nós nascemos para dar resultados. Nós nascemos para impactar esse mundo de alguma forma, através dos resultados, tá? Então, é para isso que nós nascemos, ponto final. Nós nascemos para dar frutos. Todas as pessoas precisam dar algum tipo de fruto. Às vezes você não vai dar o mesmo fruto que o vizinho. O fruto aqui que eu estou falando não é só riqueza, prosperidade em geral, não é ter filhos somente. Frutos aqui está simbolizando o resultado que a própria videira vai dar. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Por Jesus ser a videira, uma videira ela não dá pêssego, ela não dá maçã, ela não dá melancia, ela não dá nada disso. A videira vai produzir uva, ou seja, por nós sermos um ramo dessa videira, nós daremos frutos de acordo com a videira. Ou seja, se nós estamos conectados com a videira, nós não podemos dar outros frutos a não ser os frutos de Deus, os frutos que Deus deseja que nós demos aqui nessa terra, tá? Então entenda isso. Só para vocês terem uma noção disso, de que nós nascemos para dar frutos, teve um momento em que Jesus estava andando por um caminho, ele sentiu fome, e ele foi de encontro com uma figueira, né? A figueira é responsável por dar figos. E quando ele chegou nessa figueira para se alimentar, para pegar um figo dela, a Bíblia fala que ela não estava dando fruto na época, né? E Jesus ele amaldiçoou aquela figueira justamente porque ela não estava dando frutos. Nós temos outras parábolas também, por exemplo, a parábola dos talentos, que conta justamente isso, que um senhor foi viajar, ele deixou talentos, que é tipo dinheiro, na mão de cada servo.
Aqueles servos que multiplicaram esse dinheiro, ele se agradou, né? O Senhor se agradou desses servos. Mas aquele servo que enterrou um talento, que enterrou o dinheiro e não multiplicou, esse servo perdeu o que tinha e aquilo que ele tinha foi entregue para essas pessoas que multiplicaram. Ou seja, nós nascemos para dar frutos, nós nascemos para dar resultados e ponto final. Versículo 4 diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Aqui vai chegar no momento certo, no momento cerne dessa mensagem, desse vídeo. Nós nascemos não só para dar frutos, nós nascemos para permanecer na videira. Por você ser um ramo dessa videira, se você cair, se você desconectar dessa videira, você tem dois destinos. Ou você vai virar um objeto de decoração seco, né? Você só vai servir para decorar e nada mais. Ou você vai virar lenha, ou seja, você vai virar combustível para o mundo. Você vai virar lenha, você vai secar e vai morrer, o pessoal vai te usar para fazer fogo, entendeu? Então, não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora da videira. Por você ser um ramo dele, você precisa estar conectado a ele para você dar frutos. Você precisa estar conectado a ele para você conseguir produzir cada dia mais, para você ter vida. Então, preste muita atenção nisso. Não existe vida fora da videira. Não existe vida fora de Cristo. Fora de Cristo você seca. Fora de Cristo você morre. Fora de Cristo você vira lenha. Você serve apenas para queimar, para virar um objeto de decoração. Versículo 5 diz o seguinte: eu sou a videira. Olha o que Jesus fala. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui Jesus está nos mostrando, está nos revelando justamente isso que eu falei. Não existe vida fora de Cristo. Com Cristo nós não daremos apenas frutos, mas muitos frutos. Nós nascemos para ser dependentes da videira. Nós nascemos para ser um ramo da videira, para ser uma parte da videira e não uma videira. Nós não nascemos com o propósito de ser uma videira, mas ser parte de uma videira que já existe. Então preste muita atenção nisso. Você nasceu para depender de uma videira. Você nasceu para depender de um agricultor. Você nasceu para depender de um solo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Olha isso. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Fora de Cristo nós não somos nada. Fora de Cristo nós não somos ninguém. Fora de Cristo nosso destino será ser combustível para este mundo. Se você é cristão e está assistindo esse vídeo, você entende que nós lutamos contra o pecado que existe nesse mundo. Ou seja, você precisa se abster de tudo aquilo que faz você desconectar da videira, que faz você morrer, que faz você ficar fora da videira verdadeira. Se afaste de tudo aquilo que tem te prejudicado na sua caminhada cristã. Deus, ele nos chamou para permanência nele. Deus, ele nos chamou para permanecer conectado na vida dele. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é que em nenhum momento Jesus ele prometeu uma vida fácil para a gente. Em nenhum momento Jesus prometeu uma vida mole, uma vida leve, uma vida tranquila aqui nessa terra. Pelo contrário, ele já dá um respaldo sobre o que a gente vai enfrentar nesse mundo. Ele fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele nos traz de volta para a realidade quando ele nos mostra que uma vida cristã, uma vida perto da videira, uma vida com Cristo, uma vida com Deus, essa vida ela não vai nos abster das dificuldades que vão vir dia após dia, mas é para a gente ter bom ânimo, pois ele já venceu o mundo. Se nós estamos com ele, então é fato que nós venceremos também. Nossa vida cristã é uma vida de renúncia, não é uma vida fácil de fato, não é uma vida moleza, é uma vida que você vai ter que dar muitos nãos, ou coisa difícil é você dar não para aquilo que você quer, né?
E porque, cara, vamos ser sinceros, né? O pecado é bom, o pecado é gostoso, só que o pecado gera consequências ruins, né? E por isso nós não queremos cometer um pecado aqui nessa terra. Nós não vivemos para o pecado. Então, tenha isso em mente. Não viva no mundo da Alice dos Países das Maravilhas, achando que vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo belezinha, vai ser sem dificuldade, sem luta, sem guerra, sem batalha, porque, cara, sai dessa ilusão, porque não existe isso, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês por que Deus quer, por que Jesus quer que a gente dê mais frutos. Versículo 8 diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Esse aqui é o motivo pelo qual Deus quer que a gente dê frutos. Não só frutos, mas muitos frutos. Porque conforme nós vamos dando frutos, as pessoas conhecem a Deus. A palavra ela é muito clara quando ela diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então é justamente isso. Pelos frutos que vocês dão, as pessoas vão conhecer o Deus que você serve. Pelos resultados que vocês dão, as pessoas vão entender e compreender e conhecer o Deus que você serve. Nós sabemos que nós existimos para glorificar o nome de Deus. Então, esse é o principal motivo pelo qual Deus quer que vocês deem cada vez mais frutos, para glorificar, para que as pessoas conheçam quem é Ele de verdade. Então, eu vim aqui nesse dia, nesse vídeo, para te incentivar a permanecer na videira, a permanecer nos caminhos de Cristo, porque não existe vida fora de Cristo, não existe vida fora da videira verdadeira, não existe vida fora dos caminhos do Pai, não existe vida longe dele. Se você esteve longe, faça o favor de voltar, porque você não vai muito longe se você permanecer fora da videira. Permaneça, vai ser difícil, mas vai valer a pena.